Fala, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Messias Mendes e esse é um vídeo sobre identidade. Bom, para início de conversa, essa palavra identidade ela é muito importante, porque se não fosse você não estaria aqui nesse vídeo, não é mesmo? Mas de forma etimológica, a palavra identidade ela tem como conceito a seguinte frase: igual a. Ou seja, identidade é o conjunto de características que te torna ser quem você é. E se a gente pudesse circular, sublinhar, riscar, fazer o que for, destacar essa palavra em uma só, identidade está atrelada ao ser. Simples assim. Identidade está atrelada ao ser. O que é identidade? É quem eu sou. E quem eu sou? É aí que vem a seguinte pergunta. Porque quando a gente fala de ser, as pessoas elas usam a palavra identidade como alvo de comparação. Porque geralmente uma pessoa que não sabe quem ela é, dificilmente ela vai aceitar outra pessoa que sabe quem é. Vai ter essa, como posso dizer, essa incompatibilidade por conta disso. Porque quem não sabe quem é, dificilmente vai aceitar pessoas ao seu redor que sabem quem ela é. Porque isso vai forçá-la a buscar e a investigar quem ela é. Então, quando a gente vai falar sobre identidade, a gente precisa descartar algumas mentiras aqui. Exemplo, a identidade é algo para essa vida apenas. E não é. Identidade é aquilo que faço. Não é. Identidade é aquilo que as pessoas dizem a meu respeito. Não é. Então o que é identidade? Cara, identidade é algo atemporal. Identidade, quando a gente fala sobre identidade, está falando sobre forma, sobre quem nos formou, sobre quem nos idealizou. Porque tudo nessa vida, tudo nessa vida, tudo que você compra tem um material de instrução. E por que o material de instrução é de fato verídico? Porque o material de instrução foi escrito ou redigido por alguém que construiu aquele determinado equipamento que você está comprando. É necessário ter essas credenciais escritas da pessoa que construiu aquele determinado equipamento que você está usando. E a pergunta é, quem te criou? Talvez alguns vão dizer, foi o meu pai e a minha mãe. Sério mesmo? Sério mesmo que você é apenas um subproduto do desejo de duas pessoas? Você acredita realmente nisso? Porque se a sua vida está simplesmente limitada ao que você faz aqui nessa terra, ou à decisão de outras pessoas, quando essas pessoas não te quiserem mais, então você morre? Significa então quando seu pai e a tua mãe falarem assim, eu não quero mais ter fulano de tal. Você do nada você faz assim, puf, porque se você é um subproduto da decisão deles, então você acaba no exato momento que eles não te querem mais. Assim como um objeto qualquer, como essa borracha que eu estou usando aqui, ela perde a sua serventia jogada fora no exato momento que eu não quero mais ela. Por quê? Eu comprei ela. Então eu tenho total direito e poder sobre ela de fazer com ela o que eu quiser. É isso então? Mas eu tenho certeza que não é isso que você está pensando. E quando a gente fala sobre identidade, a gente precisa voltar lá para o início de todas as coisas. A ciência usa o Big Bang, usa tudo isso, mas de forma lógica, cara, você que está aqui assistindo esse vídeo, você pode constituir isso na sua cabeça, show, bacana, legal. Mas agora a pergunta que não quer calar, você aceita essa verdade? A verdade deles? Você aceita que você é um subproduto do acaso? Você com tamanhas capacidades físicas, mentais, emocionais, de construir, de criar ou de recriar algo, de inventar algo a partir de um outro produto, você acredita de fato que você é um subproduto do acaso? Eu não estou julgando quem pensa que é fruto do Big Bang ou é fruto do macaco. Ok, mas eu prefiro acreditar, Messias, eu prefiro acreditar que eu sou algo maior, que eu sou fruto de algo maior. E é tão lindo quando a gente vai olhar para as escrituras do livro de Gênesis, quando Deus fala, e Ele vai criar o ser humano a partir da terra, do pó, que significa essa humus, a humildade. É tão interessante quando Deus vai dar uma característica para o ser humano, Ele diz assim, façamos a nossa imagem. Dentre tudo que Deus poderia comparar você e eu, Ele te comparou consigo mesmo. O modelo, o molde que Ele usou para te criar
foi a imagem dele. Porque uma vez que nós olhamos para Deus, nós refletimos a imagem dele. E uma vez que nós olhamos para o nosso próximo, nós refletimos a imagem de Deus. E é tão louco quando a gente analisa a vida dessa forma, quando você entende que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você é apenas um reflexo de quem Deus é. Aí você começa a se apropriar da vida da maneira certa. Por quê? Você começa a pensar assim, cara, Deus, ele é corrupto? Aí você vai ter que buscar em quem Deus é. E eu creio na palavra de Deus, como ela está aqui, por causa disso. Porque, independentemente de qualquer outro material que a gente possa usar, a palavra de Deus é um meio aceitável, assertivo, de que Deus é quem ele diz ser. Porque a palavra de Deus ela não tem nenhum propósito de tentar te fazer acreditar nela, em momento nenhum. Você não vai ver a palavra de Deus tentando te forçar a acreditar. Pelo contrário, a palavra de Deus é um compilado de livros de homens inspirados pelo Espírito Santo que ao redor de todas as eras, eles foram contando a experiência dele com Deus. Então a única forma de você saber se a palavra é verdade ou não, meu parceiro, é você experimentando. Não tem como te falar, olha, a palavra é muito boa e você sentir daí, não tem como, se você não experimentar, se você não experienciar. Então, a gente começa entendendo sobre isso. Que se a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu preciso entender uma coisa. Essa palavra nada mais é do que um manual de instrução sobre quem eu sou. Porque uma vez que eu entendo quem Deus é na palavra de Deus, eu começo a me apropriar dessa verdade. O próprio Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E por que ele é o Filho de Deus? Porque um anjo disse? Porque os pais dele cresceram, ele cresceu ouvindo os pais dele falando isso? Não. Porque ele se apropriou totalmente do que Deus disse. E a gente precisa entender quem Deus é. Enquanto o mundo começa nos dizendo palavras ruins, palavras negativas, tentando denegrir, desconfigurar a nossa imagem, o que Deus diz a seu respeito? Bom, Deus diz que ele te escolheu antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe. Ele diz através do salmista que antes mesmo do embrião ser gerado, antes mesmo quando você estava informe, sem forma, Deus já tinha pré-estabelecido você. Deus já tinha decidido ter você, criar você. Deus te projetou, Deus te viu, Deus te fez, cara. E quando você começa a entender que você é muito mais do que um subproduto das outras pessoas, da opinião, ou seja lá do que for, você começa a se mover a partir disso. Mas só que existem dois campos totalmente distintos, que é o ser e o estar. Entenda uma coisa, quando Jesus foi fazer comparação a Deus, ele disse a seguinte palavra, eu sou. Quando Moisés foi buscar credenciais para estar diante do faraó e ter validade nas suas palavras, ele usou a seguinte frase, que Deus o deu. Quando Moisés falou, Senhor, e quando eu estiver diante do faraó, o que eu vou falar? Como que ele vai acreditar que eu tenho credencial para isso? Você fala, o eu sou enviou. E a gente vê diversas pessoas falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu te digo uma coisa, toma bastante cuidado sobre qual rótulo você está colocando na sua vida, cara. Sobre o que você está intitulando sobre a sua vida. Porque aquilo que você pensa ser, assim será. Se você está limitando quem você é a algo apenas terreno, a algo momentâneo, cara, a sua vida acaba aqui. Mas agora se você consegue enxergar algo eterno, algo que é atemporal, a sua vida nunca vai acabar. Então, quando a gente vai começar a entender o poder do eu sou, você consegue entender que você pode recriar toda a sua história, independentemente do que outras pessoas disseram. Os seus pais, eles podem ter agido até hoje como um subproduto da opinião das outras pessoas, dos pais, daqueles que estavam cercando ali, das experiências. Mas você pode ressignificar tudo isso. Você pode ressignificar tudo isso. Aliás, no vídeo anterior, se você não viu, eu falei um pouco sobre isso. Mas dando continuidade à nossa conversa, você tem autonomia para ressignificar tudo aquilo. Talvez seu pai falou, você é um imprestável, você é isso, você é um vagabundo. Não, você pode falar, cara, não. Eu sou verdadeiro, eu sou leal,
eu sou justo, eu sou amável, eu sou um homem de valor, eu tenho caráter, eu sou. E se apropriar disso, porque uma vez que você entende, você passa a compreender, que entendimento é diferente de compreensão. E quando você passa a compreender, você se apropria de tudo aquilo que você quer sobre a sua vida. Então eu posso falar, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou carismático. E todas as vezes que eu faço isso, a minha mente começa a criar caminhos para me levar à conclusão desse meu objetivo. Vai me mostrar caminhos, soluções que eu nunca conseguiria ver. Então, a gente começa a entender isso. Mas existe um ponto muito importante que eu preciso falar com você. Que talvez esse ponto pode determinar aquilo que você vai ser daquilo que você não deve ser. E esse ponto é a comparação. A gente precisa ter muito cuidado com essa palavra comparação, a ação de comparar. Porque existe uma linha tênue onde a gente acaba rompendo daquilo que a gente é para aquilo que a gente não é. Existe uma linha muito tênue. Por quê? Quando a gente se compara aos outros, a gente não coloca sobre nós os nossos valores. A gente não se satisfaz com o nosso valor interno de saber quem nós somos. Pessoas que se comparam com as outras, elas estão tentando pegar os atributos, características que são próprios daquela pessoa e rotular sobre si. Só que não podemos fazer isso, porque a gente precisa entender que todas as ações daquela pessoa que são expostas a nível que a gente possa enxergar, antes elas foram construídas em coisas que a gente não pode ver, em lugares que a gente não pode ver, dentro da sua mente, dentro do coração dessa pessoa. Então, seria injusto demais a gente usar pessoas para a gente se comparar, a não ser que isso for, de fato, realçar ainda mais quem nós temos certeza ser. E para fim de conversa, quem tem convicção de quem é, não fica se prendendo à opinião dos outros, cara. Eu acredito que uma das as melhores coisas de você saber quem você é que você nunca mais vai precisar ficar dependendo dos outros. Alguém falar pra você, alguém bater no seu ombro, você é bom. Não, eu sei que eu sou bom. É até uma coisa que eu geralmente falava nos meus trabalhos, né? A pessoa fala, caraca, Messias, você é bom nisso aqui. Eu sei, eu sou muito bom e eu ainda vou ser melhor ainda. Porque isso é o que eu sou. Eu sou bom. Isso não é ser egoísta. Mas aqui vem um segundo e último ponto, né? O último ponto é que quando uma pessoa tem convicção de quem ela gera raiva naqueles que não têm certeza de quem são. Jesus, ele nunca precisou apontar o erro de ninguém. Jesus simplesmente gerou raiva em toda uma geração daquela época lá, porque ele simplesmente disse o seguinte, eu sei quem eu sou. E ele se apropriava disso de tal forma, ele abria as escrituras, cara, é um negócio tão louco, que ele abria as escrituras e falava, ó, isso aqui tá falando a meu respeito. Quando Deus fala que ele vai derramar do Espírito dele sobre o servo dele, esse servo que ele tá falando de mim. O cara que está responsável por salvar toda a humanidade sou eu. E é tão louco isso, cara, porque essa é a realidade. E aqui a gente encerra essa conversa. Quando você de fato souber quem você é, além de você não depender da opinião dos outros, para agir, para ser, para fazer, ainda assim você vai se tornar um alvo de comparação. Porque uma vez que você tem certeza da sua identidade, você indiretamente vai revelar tudo aquilo que é falso ao seu redor. Sejam esses pessoas ou coisas. E aqui para você ter como meditação, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus faz uma analogia sobre a porta estreita e a porta larga. Entenda uma coisa, uma porta para ter ampla passagem, que é essa largura, né, larga, é para muita gente passar. Agora a porta estreita significa que é para passar um de cada vez. E ainda vai passar de forma dificultada, sabe? Difícil. Vai ser de forma difícil que essa pessoa passe. E aqui eu faço essa comparação para você. A porta estreita nada mais é do que uma pessoa que decidiu andar segundo a sua identidade e abraçar a sua identidade. A porta larga é aquele que vai com a manada. É aquele que não tá nem aí. É aquele que só vive pro aqui e pro agora. Mas se você é um daqueles que descobriu ou que está descobrindo ou que decidiu descobrir quem você é, cara, eu te faço o desafio.
Eu quero que você anote agora no papelzinho, como eu falei no último vídeo. Eu quero que você anote mais uma vez a seguinte frase: quem eu sou. Abaixo disso ou do lado você vai colocar quem Deus é. Tudo aquilo que você atribui a Deus, você está automaticamente atribuindo a si mesmo. Se você fala Deus é injusto, você está falando que sobre você opera a injustiça. Mas se você fala Deus é bom, sobre você opera a bondade. Então agora você está com a chave na sua mão. É você quem decide. Espero que isso possa ter esclarecido algo para você. Espero que isso possa ter trazido paz sobre o seu coração. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Deus te abençoe.